E a gente segue repercutindo as alternativas ao IOF que foram apresentadas ontem à noite. E para falar sobre os impactos do fim da isenção sobre as LCIs e LCAs, eu chamo agora Rony Glanzmann, que é presidente do Movinfra. Muito boa tarde, agora boa tarde. Rony, prazer falar com você. Oi, boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui com vocês na CNN, comentando aí com relação a essa questão do IOF, que é um tema importante para o nosso país. Rony, queria uma análise mais geral sua a respeito dessas medidas apresentadas. Evidentemente, há aspectos, né, pelo menos trechos, que impactam diretamente a atividade da Movinfra, mas, pensando de um ponto de vista geral, eu queria ouvir essa análise de você. Pois é, Vitor, o setor acompanha aí com bastante atenção, com bastante cautela, todas essas medidas, né, elas têm impactos diretos no setor de infraestrutura. Importante a gente lembrar que a debênture de infraestrutura, a debênture incentivada, são dois tipos, né, de debêntures que a infraestrutura trabalha. Uma que já existe desde 2011, conhecida nacionalmente como debênture incentivada, e uma segunda, um segundo tipo de debênture que foi agora oriundo de uma lei de 2024. Então, a gente tem esses instrumentos, o setor tem esses instrumentos como instrumentos importantes para o financiamento de obras como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana, hidrovias. Então, todos esses investimentos aí privados que acontecem em todas essas rodadas de concessão, boa parte deles é financiado por meio desse instrumento que são as debêntures. E aí a gente tem bastante preocupação aí em qualquer tipo de oneração desse instrumento pode prejudicar enormemente aí a captação de recursos para fazer frente a esses investimentos vultuosos que o governo federal tem colocado na rua, né? A gente tem que lembrar que só esse ano o governo federal planeja fazer cerca de 15 leilões de rodovias, né? Concessão de rodovias no nosso país. São mais de 160 bilhões de investimentos a serem contratados, né? O governo também fala de uma carteira de ferrovias com mais de 130 bilhões a serem contratados nos próximos anos, e tudo isso, né, todos esses investimentos, eles precisam do instrumento da debênture para poder ser financiado. Boa parte disso é financiado por meio de debêntures. E pensando nesse cenário mais macro, Rony, exatamente em linha com aquela restrição do ponto de vista de investimento do governo, eu queria entender qual pode ser o impacto exatamente para o setor de infraestrutura como um todo e, evidentemente, também para os novos projetos e a chance, inclusive, de que essas concessões privadas, até pelo custo, né, elevado, elas sejam, pelo menos, tenham um impacto negativo no andamento de novos projetos. A gente viveu um ano, né, 2024, foi o ano recorde aí de captação de recursos por meio de debêntures incentivadas, né? O Brasil captou no total aí mais de 130 bilhões, chegamos a 135 bilhões que foram captados em 2024. E a expectativa para 2025, ela tem sido muito promissora. A gente deve superar, né, se tudo caminhar conforme vem caminhando, a gente deve superar aí os 150 bilhões de investimento. A gente tem que lembrar de setores como saneamento, né, todos os setores de transportes, como eu comentei, tem toda a parte de energia elétrica, distribuição, transmissão, geração. Então, todos esses segmentos eles se valem das debêntures de infraestrutura para poder suprir esse gap de investimentos que o Brasil historicamente carrega. Né? O Brasil hoje investe cerca de, segundo dados da ABDIB, Associação das Indústrias de Base, cerca de 2,2% do PIB. E isso é considerado baixo, né? Os investimentos em infraestrutura, isso é considerado baixo, seria necessário algo quase que o dobro disso, algo acima de 4% do PIB, somente para repor o que é depreciado em termos de infraestrutura todos os anos no nosso país. Então, quer dizer, o Brasil já tem um déficit de infraestrutura conhecido por todos, né? Tem muita coisa o que se fazer no nosso país nos ramos de todos, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos. Então, tudo isso depende de investimento para que a gente possa repor essa depreciação que acontece em todas as nossas infraestruturas, seja de transporte, de energia, de comunicação e por aí vai. E para isso a gente precisa captar recursos. Então, veja, estamos falando aí algo próximo aí de 150 bi, provavelmente esse ano,
que certamente eles serão impactados com um aumento de alíquota, com um aumento de imposto. Agora, vamos ver o que vai sair efetivamente, né? Até agora, a gente olha com bastante cautela, porque o importante é ver como isso vai se transformar em texto de lei, em texto de medida provisória, e o detalhamento, né? O segredo muitas vezes está no detalhamento dessas medidas. Por enquanto, a gente tem só um anúncio, né, mais macro, mais superficial. Então, até porque o estoque, teoricamente, das debêntures incentivadas não deve ser taxado, né? Até porque isso causaria, tanto das LCIs quanto das LCAs também, causaria uma insegurança jurídica gigantesca, uma judicialização, que o governo, acredito que não tem nem interesse nem tempo para isso. Mas pensando exatamente nessas novas contratações, Rony, você projeta um impacto mais significativo a curto, médio ou longo prazo? Porque pensando em projetos grandes de infraestrutura, a gente está falando aí de projetos que eles têm uma duração muito longa, né? Mas as contratações e revisões, elas podem acontecer a qualquer momento. Você prevê, primeiro, uma revisão do ponto de vista dessas concessões já firmadas? Segundo lugar, a possibilidade de impacto do ponto de vista exatamente desse incentivo de um setor que, né, contempla ali uma importância bastante relevante no crescimento econômico do país como um todo? Pois é, Victor. A gente tem observado aqui, né? Por enquanto as notícias ainda são muito preliminares, assim. A gente ainda está ouvindo isso, né? A gente acordou nessa segunda-feira aí de manhã com essa surpresa de que o setor poderia ser impactado por esse novo pacote aí fiscal do governo federal. Eu acho que, de fato, o que já está contratado, aparentemente, nos parece que não será afetado. Afinal de contas, isso já está contratado, já tem os contratos em andamento. Mas o que acontece é que tem muitos processos em andamento no Brasil. A gente tem que lembrar que esse ano já foram realizados leilões, por exemplo, leilões de rodovias importantes, como o caso da BR-040, que liga Rio de Janeiro a Minas Gerais, né? Outras rodovias também no norte do país, a BR-364 foi leiloada recentemente. Algumas repactações de contrato têm acontecido por meio de processos em leilão em bolsa. Então, todos esses processos, eles já aconteceram e vão continuar acontecendo ao longo do ano, e os investidores que estão preparando as suas propostas, eles estão agora numa insegurança muito grande, né? Porque eles fizeram suas contas alguns meses atrás, prepararam suas propostas, avaliaram ali os investimentos necessários, a forma de captação desses recursos, mas não se considerava, em hipótese alguma, uma eventual mexida nas alíquotas aí de imposto de renda que incidem com relação a essas debêntures. Então, agora isso tudo vai ter que ser recalculado, as propostas já foram dadas, já foram colocadas, e vamos ver como é que vai ficar essa discussão, como é que isso vai ser endereçado. E a gente tem a preocupação também para os próximos leilões, quer dizer, aqueles que ainda não foram na Bolsa de Valores, ainda não tem uma proposta, mas que certamente os investidores vão ter que sentar novamente, voltar para a prancheta, voltar para a planilha, para poder refazer seus cálculos, porque, afinal de contas, está se falando aí, o mercado tem falado algo numa alíquota como de 5% de imposto de renda, em algumas captações que até então tinha uma alíquota zerada, né? Então, a gente tem que entender, de fato, como é que isso vai se transformar na medida provisória e futuramente na lei, para a gente poder calcular isso nos modelos econômicos que vão aí subsidiar os investimentos que vão ser feitos. E aí, pensando daquele ponto de vista exatamente da migração dos investidores para outros tipos de ativos que continuem isentos do imposto de renda, Rony, a gente pode pensar que, do ponto de vista de arrecadação para o governo, exatamente essa fuga de títulos, né, de papéis sobre os quais incidem o imposto de renda, pode causar algum tipo de frustração do ponto de vista de arrecadação que o governo almeja? O mercado acaba se movimentando, né? O governo ele dá alguns sinais, muitas vezes controversos, aí, contrários, né? Porque a gente teve recentemente a criação da LCD, da Letra de Crédito de Desenvolvimento, né? Que seria o equivalente à LCI para o mercado imobiliário, a LCA para o mercado do agronegócio. Aqui no setor de infraestrutura, agora nós temos, né, há mais ou menos um ano atrás, a gente passou a ter a LCD. Então, já havia todo um movimento do mercado, né? Já há todo um movimento do mercado no sentido de aumentar aí as captações bancárias por meio desse instrumento. Agora, isso muda, né? A gente passa aí a ter uma nova realidade, a vislumbrar uma nova realidade, e aí, obviamente, o mercado vai ter que sentar de novo, fazer conta e avaliar como é que fica essa migração.
é provável, né, a gente pode ser que a gente veja aí uma migração para outros tipos de ativo, o que é muito ruim, o que é muito prejudicial para o setor de infraestrutura, né, que tem um desafio muito grande aí pela frente de fazer todos esses investimentos, e esses investimentos demandam necessariamente financiamento, né? E o financiamento, a gente já vive hoje um cenário de juros muito altos, né? Os maiores juros aí do planeta Terra, e agora a gente ainda precisa lidar com essa questão tributária, essa questão fiscal, que começa a atingir também esses instrumentos de crédito para o setor de infraestrutura. Pensando na pressão inflacionária, Rony, há perspectiva, inclusive, de com o aumento do custo, esse custo seja repassado para o consumidor por parte das concessionárias? O setor se preocupa muito com o custo dos insumos, né? A gente tem que ver como é que isso vai se refletir no custo dos insumos, né? Como é que fica essa questão dos investimentos, né? Para o consumidor, aí vai ter que ser dado uma revisitada nas matrizes de riscos dos contratos de concessão, para ver como é que isso trabalha, cada caso é um caso, né? Como é que isso é acoplado no contrato de concessão. O aumento das tarifas ao consumidor é uma forma tradicional, clássica de reequilíbrio dos contratos, em que pese ser uma forma muito antipopular, né? Quer dizer, ninguém gosta de repassar esse tipo de coisa por meio de tarifa, mas aí a gente tem que esperar, está tudo ainda muito incipiente, a gente precisa esperar para ver os impactos disso, né? No custo das operações, no custo dos investimentos, né? No financiamento desses investimentos e ver como é que isso conversa com o reequilíbrio dos contratos de concessão, aqueles que já estão firmados, e como é que isso tem impacto nos novos contratos, futuros contratos que vão ser firmados a partir de agora. Conversei aqui com o Rony Glanzmann, que é presidente do Move Infra. Queria te agradecer pela disponibilidade, dizer que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Obrigado, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.